Olá, doutores, olá, doutoras. Me chamo Rafael e, em nome do curso Professor Luiz Carlos, farei com vocês a correção da peça prático-profissional de civil e também a questão 2 da prova de civil, porque envolvia a matéria direito processual desse nosso 19º exame unificado da OAB. Inicialmente, não podemos deixar de registrar que, seguindo essa tendência da FGV, o curso do professor Luiz Carlos, neste último cursinho preparatório, aumentou as horas, inclusive dedicadas ao estudo da matéria do direito do consumidor, pela frequência com que essa matéria vem sendo visitada nos exames da FGV. E vejam os senhores, nessa ocasião, no 19º exame, inclusive, foi objeto da peça prática profissional, o conteúdo, a substância, o direito material controvertido, todo ele encontrado na Lei 8.078 de 90, o nosso Código de Defesa do Consumidor. Sem delongas, então, doutores, a peça cabível, sem muitos problemas, né? O exemplo narrava uma ação ajuizada, uma sentença desfavorável, tanto processual como substancialmente ao autor, nosso cliente, o consumidor. Portanto, o artigo 513 do Código de Processo Civil, contra a sentença, cabe a apelação. Dizia aqui o exemplo que a sentença não, o enunciado que a sentença não transitou em julgado, portanto o recurso ainda é cabível, e na apelação o senhor tinha que se lembrar de fazer primeiro a folha de interposição, endereçada ao juiz da causa, conforme o artigo 514 do CPC, nela colocar apelante, apelados, não esquecer de mencionar que ao preparo as custas recursais foram recolhidas e que o recurso é tempestivo. Nas razões recursais, essas sim endereçadas ao Tribunal de Justiça, não havia menção ao Estado nem ao foro, portanto, Tribunal de Justiça. Matéria de fundo, o que o senhor precisava aqui trabalhar, ao nosso ver, nessa correção extraoficial apresentada pelo curso do professor Luiz Carlos? Não podemos deixar de consignar, doutores, uma certa polêmica interpretativa que decorre, pelo menos, de um dos fundamentos que nos parece, professores aqui do curso, que vai ser o gabarito trazido pela FGV, pela tônica, pelas nuances trazidas no enunciado, que diz respeito à questão da ilegitimidade passiva do vendedor, né, do comerciante, a empresa Lojas de Eletrodomésticos Limitada. Então veja que nós temos uma cadeia, o nosso cliente, o consumidor, comprou a televisão na Lojas Eletrodomésticos e essa televisão é fabricada pela Max TV SA. Então a questão é, o vendedor, depois da explosão da televisão, é responsável ou não pelos danos causados e pleiteados pelo nosso cliente nessa demanda? Tratando-se de fato do produto, artigos 12 e 13, realmente o enunciado não traz nenhuma daquelas caracterizadoras da responsabilidade do comerciante previstas no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Porém, vejam, no enunciado, e quer nos parecer, embora dúbio, portanto, nos parece que haverão aqui bastante recursos interpostos contra esse trecho, não há da tônica aqui, não há do que foi trazido pelo enunciado, qualquer demonstração de dano à vida, de dano à saúde, de dano à integridade física, nem do autor, nem dos seus familiares. A partir disso, queremos crer e voltamos a insistir. Isso não está totalmente claro, o enunciado não usou da melhor redação nesse sentido, que não se trata, como não há dano à segurança, à integridade física, não se trata de fato do produto, e sim vício do produto. E nos termos, sendo um vício do produto, a explosão do produto lá na casa do Antônio Augusto, o próprio artigo 18, caput, enquadra no seu bojo a responsabilidade solidária de todos aqueles, tanto do comerciante, do vendedor, como do fabricante. Nessa atuada, o próprio artigo 7º, parágrafo único também do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, pode trazer fundamento no sentido de que todos os autores da ofensa serão litisconsortes passivos, serão responsáveis também nessa demanda. Portanto, nos parece que, com relação à ilegitimidade passiva reconhecida pela sentença da Lojas de Eletrodomésticos Limitada, o fundamento ele é responsável solidariamente, nos termos do artigo 18 do CDC, porque se trata de vício do produto. Nesses termos, equivocada a sentença ao excluir
este réu do polo passivo da demanda, porque ele tem sim legitimidade, ao contrário do que se consignou na sentença. Quanto a este fundamento, inclusive, queremos crer que isso nem vai ser objeto do gabarito oficial. Porém, na melhor técnica, a sentença que exclui o réu por legitimidade passiva é uma sentença processual, fundada no artigo 267, inciso 6º do CPC 73. Portanto, caberia, a princípio, ao juiz anular a sentença, devolver ao tribunal, anular a sentença, devolver o processo de primeira instância para que prosseguisse o julgamento com relação a esse réu. Porém, nos parece, na melhor técnica, seria interessante inserir um fundamento calcado no artigo 515, parágrafo 3º do CPC 73, segundo o qual, sendo a matéria só de direito ou sendo de fato e não dependendo de demais provas, como nos parece ser o caso, e encontrando-se a causa madura para julgamento, o juiz, ao afastar o defeito processual, o tribunal, ao julgar a apelação, reconhecer a procedência ou o provimento da apelação para reconhecer a legitimidade do comerciante, cabe ao tribunal, desde logo, enfrentar o mérito. Portanto, nos termos do 515, parágrafo 3º, caberia que o candidato fundamentar também na apelação o cabimento do exame imediato do mérito, com a consequente procedência dos pedidos 1, 2 e 3 formulados na petição inicial. Tá? E com relação ao segundo fundamento a ser impugnado na sentença, disse aqui o nosso enunciado que, com relação ao próprio fabricante da televisão, Max TV S.A., o juiz reconheceu a decadência da pretensão do autor, fundada no artigo 26, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor. Porque entre a data da explosão e a data do ajustamento, a explosão aconteceu lá em outubro de 2015, e a ação foi ajuizada só em 10 de março de 2016, já haveriam decorrido mais do que os 90 dias do artigo 26, inciso 2º. Isso teria amparo no parágrafo 1º, o termo inicial do prazo decadencial seria a data da venda, porém o próprio parágrafo 2º, no seu inciso 1º, traz o fundamento para essa impugnação a esse capítulo da sentença. Na medida em que diz que não se deflagra o prazo decadencial, não começa a correr a decadência, desde a data em que há a notificação, né, em que há a busca da solução do conflito pelo consumidor e a negativa do fornecedor. O nosso enunciado diz que o Antônio Augusto, ele notificou ambas as empresas rés, extrajudicialmente. Porém, não obteve retorno, não obteve nenhuma resposta das empresas rés. Portanto, não houve deflagração, não houve sequer o início do prazo decadencial dos 90 dias. Portanto, merece ser afastada essa decadência e também, no mérito, com relação ao fabricante, ao fornecedor da televisão, merecem ser julgados procedentes os pedidos 1, 2 e 3 formulados na inicial. Com esses fundamentos, doutores, não esquecendo de com relação da controvérsia com relação ao comerciante, primeiro quanto à sua responsabilidade solidária, e mais quanto à necessidade de fundamentação do julgamento imediato de mérito nos termos do 515, parágrafo 3º, bastava o senhor, ao final, fazer os requerimentos cabíveis. Primeiro, requerer a intimação da parte dos réus para apresentação de contrarrazões, dos apelados para contrarrazões. Após, remessa dos autos ao tribunal para julgamento. No tribunal, o conhecimento do recurso, vez que presentes todos os requisitos formais de admissibilidade. E no mérito, o provimento do recurso para os fins de, com relação à ré lojas eletrodomésticos, ser reconhecida ou ser reformada a sentença, reconhecendo-se a legitimidade da ré para responder pelos danos solidariamente, e no mérito, procedência de todos os pedidos formulados contra ela. Também, e na sequência, com relação à ré, a fabricante Max TV S.A., a reforma da sentença para o fim de afastar o reconhecimento da decadência, vez que não decaiu o direito do autor, com a consequente apreciação dos pedidos formulados na inicial e sua integral procedência, pedidos 1, 2 e 3 da inicial. Não esquecer lá de fazer os arremates, local e data, advogado,
Com essas considerações, doutores, acreditamos ser este o gabarito, a princípio, linhas gerais, que vai ser exigido da FGV na sua peça. Tá? A peça, processualmente tranquila, sem problemas, materialmente, pelo menos essa questão de se tratar de fato do produto ou vício do produto, nos parece pode gerar alguma polêmica ou alguma controvérsia. Tá? Passo, então, desde logo ao exame da questão 2, que trazia uma matéria estritamente processual. Vejam que tratava-se, então, de um casal, Marina e José, adquiriram um imóvel e, por dificuldades financeiras, locaram esse imóvel, alugaram esse imóvel e, com a renda obtida do aluguel, mantinham sua subsistência. Alugaram até um imóvel de menor valor e mantinham sua subsistência. Contraíram dívida perante o supermercado, foram executados e vejam, primeiro ponto, ambos foram citados, ambos são réus executados, Marina e José, não efetuaram o pagamento, houve a penhora do imóvel que eles possuem, então. Tá? Pergunta-se, então, o que eles podem fazer desesperados porque podem perder esse único imóvel? Letra A, enunciado ou questão A. Que medida judicial pode ser adotada para a defesa do casal e em que prazo? Veja que nós temos, processualmente, legalmente falando, como são executados réus numa execução, a defesa do executado se dá através de embargos à execução. Artigos 736 e 738, ambos do Código de Processo Civil de 73, fundamentam, alicerçam essa nossa resposta. Os embargos não dependem de penhora, garantia do juízo, etc. e tal, e são oferecidos no prazo de 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação. Veja que o exemplo enunciado trazia que decorreram 5 dias da data da juntada aos autos do mandado de citação. Não obstante, nos parece aqui também, poderia ser, não acredito nem que vai ser objeto do gabarito, cogitado uma exceção de pré-executividade. Porém, isso é uma controvérsia doutrinária, até se caberia a exceção dentro do prazo para a defesa. Sem sombra de dúvidas, resposta correta, embargos à execução por ambos os réus. O que poderão, pergunta D a B de bola, interessantíssima, o que eles podem alegar para liberar o bem da penhora? Vejam que, se buscarmos na Lei 8.009 de 90, Lei do Bem de Família, a literalidade do seu artigo 1º diz que é impenhorável o único bem imóvel do executado quando nele residir o executado. E aqui não há residência própria, porém, é entendimento sólido do Superior Tribunal de Justiça de que, mesmo que não se resida no único bem imóvel, se o fruto oriundo deste bem imóvel, no caso o aluguel, é utilizado para a subsistência do seu proprietário, permanece caracterizada a impenhorabilidade, configurando esse imóvel o bem de família. É esse o nosso fundamento, então, uma interpretação teleológica do artigo 1º da Lei 8.009 de 90, uma vez que, embora não resida no imóvel, o produto, os aluguéis oriundos desse imóvel, e é o único imóvel do casal, são utilizados justamente para a manutenção da sua subsistência. Portanto, continua caracterizada a natureza de bem de família e, portanto, a impenhorabilidade deste bem de propriedade dos executados. Já que o enunciado, frisa-se, ele perguntava tão somente o que eles podem alegar para liberar o bem da penhora. Não tratava nada quanto à natureza do débito. Bastava o senhor responder que o bem da penhora pode ser liberado mediante a alegação de bem de família, uma interpretação teleológica do artigo 1º da Lei 8.009 de 90. Desejo sorte a todos, doutores, e nos vemos em uma próxima. Muito obrigado.